Pessoal, então após o vídeo anterior, onde eu trouxe para vocês algumas pequenas dicas, alguns lembretes de como fazer a redução para o primeiro quadrante e em relação ao sinal do seno, cosseno e tangente, vamos então resolver essa questão que vocês estão vendo aí. Então, para quem quer pegar na apostila e anotar, é uma questão da apostila 2, lá da frente 113, que vai envolver então a partir de agora a trigonometria, a página é 114 e o exercício está aqui, ó, 123, antigo Cefet, né, que depois virou UTF-PR, tá? Isso em todo o Brasil. Tá? Então a questão é a seguinte, ó, qual é o valor de n, pessoal? Tá? O valor de n é igual a essa expressão aí, que envolve então cosseno, seno, tangente, alguns ângulos notáveis como 45, 180 e alguns ângulos que não estão, né, no primeiro quadrante. E como trabalhar isso? Temos que calcular esse valor e depois ver, né, em qual dos intervalos a resposta se encontra. E aí tem um pequeno detalhe nessas alternativas que faz toda a diferença, mas isso falaremos no final. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, ou que vocês devem fazer numa questão como essa, é trabalhar em partes. Pegar cada pedacinho ali, ó, das funções trigonométricas e calcular em separado. E depois colocar tudo isso junto. Então, olha só, começando ali pelo, deixa eu marcar aqui para vocês, pelo cosseno de 180, tá? O 180 graus é um ângulo, pessoal, que não está nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto quadrante. Ele está, na verdade, numa extremidade. Vou colocar aqui para vocês lembrarem, tá? Então, o 180 é um ângulo de meia volta, ele está aqui, ó. E como eu quero calcular o cosseno desse valor, lembrar que o cosseno eu sempre olho no eixo x, tá? Muito bem. Então, aqui, se fosse aqui, ó, onde estou marcando, seria 1. Como o 180 está do lado de cá, ó, então esse valor é menos 1. Tá? Lembrando que os raios no ciclo trigonométrico sempre valem 1. Tá? Então aqui está no lado negativo, então é menos 1. Então esse aqui não precisou fazer redução ao primeiro quadrante. É só lembrar do valor dele mesmo. Tá? Agora vamos para a outra parte ali. Ó. O seno de 210 graus. Opa, nós temos aí um ângulo então que vai estar no terceiro quadrante, pessoal. Tá? Então vamos ter que reduzi-lo para o primeiro. Então como é que fica? Ó? Então seno de 210 graus, quem lembrou ou quem assistiu o vídeo que estava anteriormente, deve lembrar então que quando está no terceiro quadrante para o primeiro, eu tenho que pegar o ângulo que você tem, 210, menos 180. E aí você vai chegar então no valor de seno de 30 graus, que é, por sinal, um ângulo notável. Lembra a tabelinha? Tem que lembrar a tabelinha. E o seno de 30 graus é meio, 1 sobre 2. Só que tem o detalhe do sinal. Toda vez que for feita redução ao primeiro quadrante, tem que tomar cuidado com o sinal. Então vamos fazer aqui, ó, o plano cartesiano com o ciclo trigonométrico. E eu lembrando então que o seno eu olho, né, no eixo Y, tá? E aí, o sinal mais no primeiro e segundo quadrante e menos no terceiro e no quarto quadrante. E se o ângulo que você tem está no terceiro quadrante e você quer colocar ele no primeiro quadrante, menos com mais vai dar menos. Então a resposta desse pedaço aqui, ó, é menos meio. Isso é fundamental, pessoal. Não adianta reduzir para o primeiro quadrante se não tomar cuidado com o sinal. Vamos para a tangente, então. Tá? Vamos lá. Tangente de 135. Vou calcular só esse pedacinho ali. Tá? Então, é um ângulo que está em qual quadrante? Está lá no segundo quadrante. Então temos que fazer a redução, né, do segundo para o primeiro. Então a tangente de 135 graus, tem que lembrar lá, se não volta, assista o vídeo anterior para ver como é que faz isso, a redução. Mas se ele está no segundo e eu quero colocar no primeiro, é só fazer 180 menos o ângulo que você tem. Tá? E aí você vai ter que isso é igual a tangente de 45 graus. Que também
é um ângulo notável, né? Quem lê na tabelinha vai ver que é igual a 1. Mas, não para por aí. Temos que lembrar do sinal da tangente. Então, vou fazer aqui a tangente. Já falamos no outro vídeo que tem que fazer o joguinho de sinal, né? Aproveitando que aqui temos o seno, vou colocar aqui o cosseno mais uma vez para relembrar. O cosseno eu olho no eixo X, então o que está à direita é positivo, o que está à esquerda é negativo. E para preencher aqui, ó, primeiro quadrante da tangente, primeiro quadrante do seno, primeiro do cosseno, mais, dá até de cor para vocês irem acompanhando, mais, com mais, vai dar mais no primeiro quadrante. Mais, com menos, vai dar menos no segundo quadrante da tangente. Terceiro quadrante, menos com menos, vai dar mais. E finalmente, menos com mais, vai dar menos também ali. Tá? E aí, então, eu tenho o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. O ângulo que você tem está no segundo quadrante e você colocou no primeiro quadrante. Segundo quadrante, menos. Primeiro quadrante, mais. Menos com mais vai dar menos também. Então veja que vai alterar isso na hora de fazer as substituições. Tá? E finalmente ali o outro pedacinho para fazer, temos aqui um seno. Cuidado aqui, ó, é um seno ao quadrado de 45. Tá? Tome cuidado, mas é algo simples. Seno ao quadrado de 45 graus é o seguinte, pessoal. Qual que é o seno de 45 graus? Lá na tabelinha dos ângulos notáveis. É raiz de 2 sobre 2. Como nós temos esse quadrado aqui, basta você fazer aqui então ao quadrado. E aí o que vai acontecer? Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Tá? Lembrando que esse quadrado ele se distribui no numerador e no denominador numa fração. Raiz quadrada de 2 com expoente quadrado, eu posso cortar, vai ficar só o 2. E 2 ao quadrado vai dar 4. E simplificando isso, vai dar 1 sobre 2. Tá? E aí, nós finalizamos, pessoal, essa primeira etapa da questão, que é trabalhar ali, então, com a redução, trabalhar também ali com o sinal. Agora nós vamos substituir esse valor de cosseno de 80, do seno de 210, da tangente de 135 e do seno ao quadrado de 45. E todos os valores estão aqui, pessoal. Menos meio, menos 1, meio, tá? E aí nós vamos, e aqui também, né, o primeiro que calculamos, menos 1. Então agora vamos trocar ali para achar o valor de n. Então n igual a 3 vezes o cosseno de 180, mais o cosseno de 180 é menos 1. Vamos colocar entre parênteses, por jogo de sinal. Aí tem menos 4 que multiplica o que? O seno de 210. E quanto que é o seno de 210? Já calculado, menos meio. Então, multiplicando menos meio. Entre parênteses, porque vai ter jogo de sinal. Mais 2 vezes a tangente de 135. Mas quanto que é a tangente de 135? Já foi previamente calculada, é menos 1. Então veja que é importante fazer passo a passo, separar em partes para calcular. Tá? Aí não tem como se perder. Dividido sobre 6 vezes que multiplica o seno ao quadrado de 45, que já está aqui também calculadinho, 1 sobre 2. E agora é só fazer continha, pessoal. Tá? Quanto que vai ser o meu n? N igual a 3 vezes menos 1, mais com menos dá menos 3. Menos com menos, aqui agora ó, vai dar mais. Cortando aqui, ó, 4 com o 2 vai ficar 2, né? E 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui também, ó, mais com menos, menos. Então não pode se perder nos sinais, pessoal. E 2 vezes 1, então vai dar menos 2. Corrigindo ali. E aqui embaixo vai ficar o quê? 6 vezes meio. Olha só, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso, assim como eu cortei aqui e aqui, ó, também posso simplificar aqui e aqui. E vai ficar, então, né,
3. Isso? Exatamente. E aí, né, nesse corta-corta, nós achamos então que o valor do n é igual ao seguinte, ó, mais 2 com menos 2 vai embora, vai ficar menos 3 sobre 3. E finalmente, então, qual é o valor do n? Menos 1. Achamos a resposta para o valor do n. Agora é só marcar a alternativa correta. Mas qual que é, professor? Tem duas ali com menos 1. Tem a alternativa C e tem a alternativa D. Qual das duas? Repare aonde? No colchete. Aqui, ó, o colchete está fechado. Olha que coisa importante, aquele conceito lá de bola aberta, bola fechada, colchete aberto, colchete fechado. Como o colchete está fechado aqui, ó, quer dizer que o menos 1 está incluso nesse intervalo. E aqui, ó, deixa eu até mudar de cor para vocês não se perderem aí na observação. Aqui, ó, o colchete, nesse caso, está o quê? Aberto, ou seja, não está incluindo o valor 1. Então, você quer aquela que inclua, porque a resposta foi n igual a menos 1. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Uma bela questão, pessoal, que vocês provavelmente não vão encontrar no Enem, mas vão encontrar possivelmente em vestibulares como o Federal, como o PUC, por exemplo, que gosta de cobrar vários conceitos relacionados aí numa única questão. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, vocês podem me perguntar e nos encontramos em breve. Ok? Grande abraço, um salve, salve para todos vocês.